Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Vamos continuar aqui com a leitura, um trecho pequeno do livro A Meditação da Plena Atenção do Venerável Bhante Enepola Gunaratana. E hoje é um trechinho bem interessante, porque a gente fala muito da meditação e ele vai mencionar o que não é a meditação. Tá ok? Então vamos nessa? Meditação é uma palavra. Você já ouviu essa palavra antes? Caso contrário, não teria escolhido esse livro. O processo de pensar opera por associação. Ideias de todos os tipos são associadas à palavra meditação. Algumas são corretas e outras são bobagens. Algumas, mais apropriadamente, pertencem a outros sistemas de meditação e nada tem a ver com a prática vipassana. Antes de prosseguirmos, e para que novas informações possam penetrar sem impedimentos, é importante removermos de nosso circuito neural alguns desses resíduos. Comecemos pelo mais óbvio. Não vamos ensinar-lhe a contemplar o umbigo ou a cantar sílabas secretas. Você não vai dominar demônios nem utilizar energias invisíveis. Pelo seu desempenho, não lhe será dada nenhuma faixa colorida e nem terá que raspar a cabeça ou usar turbante. Também não terá que se desfazer de seus bens e mudar-se para um mosteiro. De fato, a menos que sua vida seja imoral e caótica, você pode começar imediatamente a fazer algum progresso. Parece encorajador, não acha? Existem muitos livros sobre meditação. A maioria foi escrita diretamente a partir do ponto de vista de uma religião específica ou de uma tradição filosófica, e os autores não se preocuparam em ressaltar isso. Fazem afirmações sobre a meditação que parecem leis gerais, mas que na realidade são procedimentos altamente específicos e exclusivos de um sistema particular de prática. Isto resulta em muita confusão. O pior é que elas vêm embaladas em complexas teorias e interpretações, todas estranhas entre si. O resultado é uma bagunça e um emaranhado enorme de opiniões conflitantes ao meio de uma torrente de dados irrelevantes. Este livro é específico. Trata exclusivamente de meditação vipassana. Vamos ensinar-lhe a observar como funciona sua própria mente de uma maneira calma e desapegada, para que possa ter insights sobre seu próprio comportamento. A meta é estar consciente, uma consciência tão inteira, concentrada e afinada que você será capaz de penetrar nos processos interiores da própria realidade. Existem inúmeros conceitos errados sobre a meditação. Periodicamente surgem aqui e ali e os iniciantes sempre repetem as mesmas questões. É melhor falar delas já, porque são preconceitos que podem atrapalhar seu progresso. Vamos examinar esses conceitos errados e um por um e dissolvê-los. Então, primeiro equívoco: meditação é apenas uma técnica de relaxamento. O que assusta aqui é a palavra apenas. Relaxar é um comportamento chave da meditação, mas a meditação vipassana visa uma meta muito mais elevada. Todavia, a afirmação é essencialmente verdadeira para muitos outros sistemas de meditação. Todos os procedimentos de meditação enfatizam a concentração da mente, levando-a a repousar em um objeto ou em uma área do pensamento. Caso isso seja feito com suficiente esforço e vigor, você alcança um relaxamento profundo e prazeroso que é chamado de jhana. É um estado de suprema tranquilidade que conduz ao êxtase. É um estado de satisfação que está acima e além de qualquer coisa que possa ser experimentado no estado normal de consciência. Muitos sistemas param exatamente aqui. Esta é a meta e quando você a atinge, passa apenas a repetir a experiência para o resto da vida.
Isto não é assim com a meditação vipassana. Ela busca outra meta, a consciência. Concentração e relaxamento são considerados elementos concomitantes da consciência. Eles são pré-requisitos necessários, ferramentas úteis e, ao mesmo tempo, subprodutos benéficos, mas não são a meta. A meta é o insight. A meditação vipassana é uma prática profundamente religiosa que visa a nada menos que a purificação e a transformação de sua vida cotidiana. Falaremos mais pormenorizadamente sobre a diferença entre concentração e insight nos capítulos posteriores. Equívoco número 2. Meditação significa entrar em transe. Essa afirmativa pode ser aplicada corretamente a certos sistemas de meditação, mas não a meditação vipassana. A meditação do insight não é uma forma de hipnose. Você não vai apagar a mente de modo a ficar inconsciente. Não estará tentando se transformar em um vegetal sem emoções. É exatamente o contrário. Você se tornará cada vez mais afinado com as suas próprias mudanças emocionais. Aprenderá a conhecer a si mesmo com grande clareza e precisão. Ao aprender essa técnica, sobrevêm certos estados que, ao observador, podem assemelhar-se a transes. Mas, na realidade, é o oposto. No transe hipnótico, o indivíduo é suscetível ao controle alheio, enquanto que na concentração profunda, o meditante permanece totalmente sob seu próprio controle. A semelhança é apenas superficial e, de qualquer maneira, esses fenômenos não são a meta do vipassana. Como dissemos, a profunda concentração de dhyana é uma ferramenta, base de apoio no caminho da consciência elevada. Por definição, vipassana é o cultivo da plena atenção ou da consciência. Se perceber que está se tornando inconsciente na meditação, então não estará meditando de acordo com a definição do termo usado no sistema vipassana. Isso é muito simples. Equívoco número 3. A meditação é uma prática misteriosa que não pode ser entendida. E quase verdade. É quase verdade, mas não é. A meditação abrange níveis de consciência mais profundos que o pensamento simbólico. Por isso, alguns dos dados da meditação não podem ser traduzidos em palavras, mas não são, de modo algum, incompreensíveis. Existem meios mais profundos de compreensão que não empregam palavras. Você sabe andar. Provavelmente não pode descrever com exatidão a ordem exata com que seus nervos e músculos se contraem durante o processo. Mesmo assim, você anda. A meditação deve ser entendida da mesma forma, meditando. Meditação não é algo que você possa aprender de forma abstrata. Não é algo de se falar a respeito. É algo para ser experimentado. A meditação não é uma fórmula vazia que fornece resultados automáticos e previsíveis. Na verdade, você nunca pode prever com exatidão o que ocorrerá durante uma sessão de meditação. Cada vez é uma investigação, um experimento, uma aventura. Tanto isso é verdadeiro que você alcança em sua prática um sentido de previsibilidade e estagnação. Pode usar isto como um indicador. Significa que, de certa forma, você se desviou e está caminhando para a estagnação. Aprender a olhar para cada instante como se fosse o primeiro e único instante do universo é o que há de mais essencial na meditação vipassana. E nosso último de hoje, o equívoco número 4. O propósito da meditação é tornar-se um super-homem psíquico. Não, o propósito da meditação é tornar-se mais consciente.
A meta não é ler a mente, a meta não é levitar, a meta é a libertação. Existe uma relação entre fenômeno psíquico e meditação, mas essa relação é complexa. Durante os primeiros estágios do caminho do meditante, esses fenômenos podem ou não ocorrer. Algumas pessoas podem experimentar alguma compreensão intuitiva ou lembranças de vidas passadas, outras não. Seja como for, isso não é considerado como uma habilidade psíquica bem desenvolvida e confiável. Nem se deve dar muita importância para isso. Na realidade, esses fenômenos são até mesmo um pouco perigosos para os iniciantes, porque são muito sedutores. Pode ser uma armadilha do ego para conduzi-lo para fora do caminho. O melhor conselho é não lhes dar nenhuma ênfase. Se ocorrerem, está bem. Se não ocorrerem, também está bem. É pouco provável que ocorram. A certa altura da prática do meditante, pode-se praticar exercícios especiais para se desenvolver poderes psíquicos. Mas isso acontece esporadicamente. Após ter alcançado um estágio muito profundo de dhyana, o meditante estará suficientemente avançado para trabalhar com esses poderes sem o perigo de perder o controle deles ou prejudicar sua própria vida. Ele então os desenvolverá com o propósito exclusivo de servir aos outros. Este estágio surge apenas após décadas de prática. Não se preocupe com isso. Apenas se concentre em desenvolver cada vez mais a atenção. Caso apareçam vozes e visões, apenas tome conhecimento delas e as deixe ir. Não se deixe envolver. Então é isso, pessoal. No nosso próximo episódio, vou continuar aqui lendo para vocês mais alguns equívocos desse livro, bem interessante sobre meditação, e aguardo vocês lá. Um abraço a todos.